Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Johnny Lang, que atualmente é professor associado na Universidade Federal da Paraíba, atua também na pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é coordenador do NEF, além de ter dezenas de artigos publicados em diversas revistas especializadas internacionais e também no Brasil, e ter também publicado uma série de livros importantíssimos para a escandinavística brasileira, com os dicionários que saíram recentemente, que inclusive tem participação de alguns membros aqui do Translate Studio. Então, esse é o nosso convidado de hoje. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar dessa nossa série de entrevistas e, mais do que isso, aceitar participar desse projeto de História e Memória do Campo da História Medieval. Obrigado. Eu que agradeço muito por essa oportunidade, esse espaço de poder contribuir um pouco para esse projeto super interessante e super importante para a área da medievística brasileira. Professor, reforço aqui os agradecimentos do Thiago, um prazer tê-lo conosco. Né? E a gente começa essa conversa, começa essa entrevista, seguindo mais ou menos o roteiro que a gente vem fazendo nas últimas tantas que a gente fez. Né? E perguntando assim, uma pergunta que parece meio singela a princípio, mas que revela coisas interessantes sobre a formação do campo. Né? Então, assim, como é que começou esse interesse por história medieval? Como é que foi esse contato? Foi uma coisa que veio já da infância, uma coisa na universidade? Foi pela via dos estudos escandinavos primeiro, ou foi pela medieval? Como é que foi esse processo para você? Bom, o meu processo de interesse ele foi eminentemente algo criado ainda na infância. Né? Na infância, eu sempre fui um apaixonado pelo tema dos vikings, da Escandinávia, da era viking, por causa do cinema. Então, eu sempre tive uma grande paixão pelo cinema e desde muito novo eu conheci a filmografia norte-americana, né? Então existiam vários filmes produzidos desde os anos 1950 e isso me fez me tornar um apaixonado, digamos assim, pelos vikings. Mas a minha formação enquanto pesquisador não é como medievalista. Eu me formei, me graduei em História na Universidade Federal do Paraná e a minha pesquisa de graduação, mestrado e doutorado, ela foi voltada para a questão da história da arqueologia. Então, na verdade, eu fui fazer a graduação em História em Curitiba pensando no campo da arqueologia. O que move muitos historiadores no Brasil acabam entrando na história para serem arqueólogos, nessa paixão pela arqueologia. Então, durante muito tempo, eu trabalhei com arqueologia, né? Arqueologia brasileira, especificamente em dois campos, arte rupestre e história da arqueologia. Na minha formação em história, eu sempre tive várias paixões por vários temas históricos também, temas de história geral, de maneira bem variada, né? Sempre tive interesse nesse campo da cultura material, mas eu não tive nenhuma formação mais especializada dentro de história medieval. Mesmo as cadeiras de história medieval, na época, elas não eram ministradas por medievalistas. É um fenômeno que ocorre no Brasil até hoje, né? São brasilianistas que ministram história antiga e medieval. Mas, na UFPR, o primeiro professor de história medieval foi a Fátima Fernandes, né? Uma das, inclusive, entrevistadas aqui do canal. Ela entrou na UFPR em 1998. Eu já estava no meu segundo ano do doutorado. Então, eu não tive uma formação em história medieval. Mas o meu foco era a história da arqueologia. O que acontece? Durante o doutorado, eu estava trabalhando especificamente a arqueologia no Brasil Império, no Brasil Imperial. Um dos capítulos tratava da teoria dos vikings no Brasil. Durante o período dos anos 1830 e 1840.
E a partir desse momento, já gostava muito, né? Tinha uma certa aproximação bibliográfica, de conteúdo, por tema da mitologia nórdica, da história dos vikings, de maneira geral. Mas foi a partir desse momento que eu comecei a me aprofundar mais no tema de fontes e bibliografias medievais mesmo. Com o término do doutorado em 2000, eu comecei a produzir e pesquisar especificamente, me aprofundar no tema dos vikings, do imaginário dos vikings durante o século XIX. E, a partir daí, eu fui cada vez mais recuando e trabalhando com fontes medievais. Então, eu adentrei os anos 2000 com esse foco, com essa perspectiva de pesquisas, né, mais ligadas à Idade Média mesmo. Durante certo tempo, eu fui um autodidata mesmo. Eu já era doutor, já trabalhava na docência de ensino superior, né, de antiga e medieval, na Faculdade Estadual de Nona Vitória, em 2001. E, a partir disso, com esse trabalho de docência e pesquisa, eu comecei cada vez mais a me aprofundar no tema da Escandinávia medieval. Mas, em vários sentidos, eu era um autodidata. Eu não tive essa formação como um pesquisador de história medieval. Então, eu fui ganhando essa formação de forma autodidata com o tempo. Em 2003, eu ingressei no Grupo Brada, de Estudos Celtas e Germânicos, que é, digamos assim, é o meu pilar de base da minha trajetória como escandinavista. O Grupo Brada, ele era um grupo que a maioria dos pesquisadores eram medievalistas. E havia uma interface muito grande do Brada com a Brem. Então, a partir desse período de 2003, eu comecei também a participar de eventos, ter essa interface com a medievística nacional, de maneira mais ampla com atuações da Brem. E assim foi indo, foi produzindo, indo em eventos, publicando, até chegar o momento que eu senti a necessidade de ter alguma formação mais específica em Escandinávia medieval. Aí eu entrei com um pedido de projeto de pós-doutorado na USP. Em 2006 e 2007, eu realizei uma pesquisa de pós-doutorado na USP sobre Escandinávia medieval com o professor Hilário Franco Júnior. Então, aí, digamos assim, é um momento que realmente pude amadurecer mais concretamente como pesquisador de história medieval. E em 2008 em diante, eu tive outras experiências docentes, mas eu fui tendo outras experiências acadêmicas, mas, de maneira geral, o meu foco, ele durante muito tempo foi Escandinávia medieval, mas eu não tive essa formação em história medieval, ela foi sendo adquirida com o tempo, né? Com contatos internacionais, contatos nacionais, estudos bibliográficos. Né? Eu me tornei um medievalista com o tempo, não por formação. Claro que desde a graduação, a história medieval, os livros sempre me despertaram interesse, mas foi dentro de uma trajetória específica a partir do doutorado que eu tive, então, digamos assim, o início pleno acadêmico dessa trajetória. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua resposta. E nessa resposta que ele nos deu, você já vinha falando sobre esse processo, né, mesmo de formação um pouco mais tardia, digamos assim, na escandinavística, com esse pós-doc na USP, a participação no Brata. E aí a gente queria ouvir um pouquinho de você, como é que foi essa sua trajetória de investigação e como é que você foi avançando nesses seus interesses de pesquisa. Bom, eu inicialmente, por causa do doutorado
e isso até mais ou menos 2003, eu tinha uma preocupação, um foco mais centrado nessa questão, como é que foi formado esse imaginário moderno dos Beatles, da onde vem esse imaginário. Na época eu trabalhava com essa vertente do imaginário social de linha francesa, né? Que, aliás, era um pouco moda, era uma tendência que existia entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Né? Então, essa era o meu foco inicial, foi como que se deu a origem desse imaginário, já com algumas publicações, né, em 2001, 2002, inclusive publicações em inglês, em 2002, mas aos poucos eu fui me desvinculando um pouco dessa perspectiva da busca das raízes modernas da construção do Wiki. Eu fui cada vez mais, e plenamente a partir de 2003, focando na questão de mitologia nórdica. Quantitativamente e dentro de uma escala mais ampla, esse foi o grande foco das minhas publicações, da minha trajetória. O primeiro artigo eu publiquei na revista Mirabilha, de 2003, estudos antigos e medievais, um estudo sobre mitologia nórdica. Durante toda a década dos anos 2000, o meu foco, então, foi trabalhar mitologia nórdica, mas principalmente de um ponto de vista da cultura material e da iconografia. Isso eu trouxe muito da minha base de graduação e de mestrado e doutorado, por causa do meu orientador, Ronald Raminelli, professor da UF, que ele sempre teve uma interface muito grande com uma perspectiva iconográfica. Então, eu também adentrei o estudo de mitologia nórdica, trazendo sempre essa preocupação com cultura material e iconografia. E ela seguiu até o momento que eu fiz pós-doutorado com o Hilário Franco Júnior. Só que o professor Hilário, na época, ele trabalhava com essa perspectiva teórica do imaginário. E eu também, na época, tinha essa congruência por essa perspectiva teórica. Os anos 2010 eu continuei a produzindo muito sobre mitologia nórdica, só que variando outras perspectivas. Os modelos teóricos e metodológicos que eu aplicava nas pesquisas e publicações, ele variava um pouco em torno do campo da mitologia nórdica. Nos anos 2010 eu trabalhei com perspectiva de ritual, a construção dos rituais em fontes literárias, perspectivas de história cultural, que eu comecei a me aproximar mais, né, dessa interface com a história cultural. Eu trabalhei com a perspectiva etnoastronômica, trabalhando os mitos celestes nórdicos da Escandinávia medieval. Essa é uma perspectiva que eu me valio da minha experiência como astrônomo amador. Né? Então, adentrei campos, assim, inclusive, que são pouco pesquisados, mesmo internacionalmente. E nessa perspectiva de etnoastronomia dos mitos nórdicos, eu fiquei aproximadamente uns 8 anos. E a partir de 2017, eu voltei a trabalhar com o tema do século XIX, mas numa outra perspectiva, não mais no imaginário social, na perspectiva da recepção. A recepção de temas nórdicos, inicialmente mitologia nórdica, na arte europeia, dinamarquesa do século XIX. E aí eu comecei uma série de produções, né, uma série de pesquisas, e culminando com o trabalho mais recente, com um livro que eu terminei agora nas férias, né, de 2022 para 2023, que é um livro que ele vai fazer um casadinho entre a metodologia da recepção com a historiografia. Eu trabalho a construção da figura do viking
na área da Dinamarca, de 1755 a 1891, trabalhando, então, essa perspectiva da recepção por causa do material ligado à história pública, né? Arte no espaço público, de temática rica, escritores, ficção, e, ao mesmo tempo, em congruência com o que estava sendo produzido na época de maneira acadêmica. E aí já é a produção de historiadores e arqueólogos escrevendo sobre a figura do Viking. Então, eu acabei voltando ao tema da construção da figura do Viking, que eu havia pesquisado no doutorado, há mais de 20 anos atrás, só que agora eu retorno a esse tema. Os Vikings no Brasil é um dos temas desse livro que eu escrevi, só que dentro da perspectiva dinamarquesa. Porque a construção dos Vikings no Brasil, ela se deu pela relação entre pesquisadores dinamarqueses, o Peter Lund e o Karl Raffel, que dialogavam com os intelectuais historiadores brasileiros, do IHGB, sobre essa possibilidade dos Vikings terem estado no Brasil. Só que, no livro, agora eu trabalho com essa perspectiva da recepção e da historiografia, da área dinamarquesa influenciando essa teoria no Brasil. E, de maneira geral, a construção da figura do Viking na área dinamarquesa, que vai dar origem a vários estereótipos e imagens historiográficas que são usadas até hoje. A imagem étnica do Viking, os estereótipos, digamos, com chifres, o Viking como herói, o Viking como civilizador. Então, esse livro ele procura fazer essa interface entre recepção e historiografia. Por enquanto, ele tem o título de Tempos Pagãos, Tempos Heróicos, a Dinamarca e a construção dos Vikings. Então, depois de muito tempo, eu retomo essa questão da construção, da elaboração de uma imagem de história pública e historiográfica sobre os Vikings. Mas a maior parte da minha trajetória, nesses 20 anos, foram estudos ligados a um campo específico da escandinavística, que é a mitologia nórdica. É um dos campos mais importantes, que se tem mais produções. E esse campo específico da construção das imagens do Viking, ele é muito pouco pesquisado, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Ele possui desafios e problemas específicos dentro do campo da escandinavística. Claro que o que eu estou falando aqui, o que eu estou me referindo à escandinavística, entenda-se escandinavística antiga e medieval. Porque escandinavística é um campo que vai da pré-história ao mundo contemporâneo, é óbvio. É qualquer tema ligado à história da Escandinávia. Mas o recorte é sempre antigo e medieval, no caso aqui nosso. Obrigado, professor. Eu queria ressaltar aqui para o público do Translatos, entrevista que a gente tem informação, está aqui divulgando em primeira mão o livro do professor Johnny. Então, obrigado por usar a nossa plataforma. Certamente o livro vai esgotar. A nossa audiência ela é muito fanática, assim, então quando vem entrevistada aqui, você vai ter problema em aeroportos. Fica tranquilo. Mas, brincadeiras à parte, queria agradecer pela resposta, por esse detalhamento tão preciso da sua trajetória acadêmica. E a pergunta que a gente faz na sequência é um pouco para conhecer um pouco a sua trajetória como docente. Como é que começou? Você chegou a dar aula de educação básica? Você comentou que começou atuando numa estadual. Como é que foi esse processo até chegar onde você está hoje, salvo engano, na ciência da religião? Como é que foi esse processo para a gente entender um pouco a sua trajetória docente? Bom, eu comecei como docente já no ensino superior, né?
atuando como professor de História Antiga e Medieval na Faculdade Estadual de Nona Vitória, atualmente é Unespar, mas na época era a Faculdade Estadual, 2001, em Nona Vitória. E é interessante que, desde essa época, eu já tinha uma preocupação com essa questão do ensino de História Medieval, mais especificamente na figura do Viking, porque a figura do Viking, ela é uma figura que está muito presente na história pública, ela está muito presente na mídia, na arte, na ficção, e ela é um polo catalisador dessa interface mais social do medievalista, ou do escandinavista. Ela é a possibilidade, uma das várias possibilidades que a Idade Média ela se transfigura em nossa sociedade, no nosso mundo. Porque, na verdade, o pesquisador ele sempre tem que ter consciência de que o passado ele não é algo isolado. O passado ele está sempre atuando em nosso mundo. As próprias pesquisas acadêmicas elas são também um olhar contemporâneo sobre o passado. Essa interface ela é sempre orgânica, ela não é isolada. E o ensino ele é muito interessante porque ele tem essa possibilidade de você aplicar melhor essa interface. Mas, claro, com uma metodologia, com linguagens específicas. E esse período que eu trabalhei como docente na Faculdade Estadual da Nona Vitória, ela me proporcionou vários laboratórios que eu realizava com os alunos, especificamente para o ensino de história, que é o grande mercado de trabalho de quem faz graduação em história, é a licenciatura em ensino fundamental e médio. E houve vários experimentos, várias pesquisas efetuadas pelos meus orientandos nesse sentido, de analisar livros didáticos com conteúdo envolvendo uma mitologia nórdica, os vikings, questões ligadas pontualmente à Escandinávia. E em 2002, eu publiquei um artigo na revista História e Ensino da UEL sobre esses resultados. Vikings e o estereótipo do bárbaro no ensino de história. Então, foi um período muito interessante que eu tive essa oportunidade, graças a esses trabalhos de orientações, de ter essa interface com o ensino. Porque o problema é que muitas vezes você faz uma graduação, mestrado e doutorado, você fica muito ligado ali à academia, você não tem essa experiência em sala de aula. Mesmo que tenha alguns conteúdos de estágio, na época eles eram muito pequenos, então, na verdade, eu não conhecia muito bem essa dinâmica escolar, o ensino, né? Esse lado mais ligado à história pública. Uma das faces da história pública que é o ensino. Graças a esse período, então, que eu passei em Nona Vitória, eu tive essa oportunidade, então, de ter um contato maior com essa realidade, digamos assim. No período de 2006 e 2007, eu estava em pós-doutorado, né? Como eu tinha bolsa da FAPESP, eu não atuei em docência, mas não tinha vínculo. Em 2008, eu fui aprovado num concurso da UFMA e até 2013 eu fui docente na Universidade Federal do Maranhão, trabalhando com história medieval, tive vários orientandos de pós-graduação, né? Então também foi um período muito interessante, havia muitos eventos, interface com a UEMA, né? Professora Adriana Lira, também entrevistada aqui no canal, né? Então foi um período membro do Brada também, né? Então era um período de muitas atividades, né? Mais ligadas a principalmente pesquisa mesmo, e pesquisa a nível de pós-graduação. De 2013 até hoje, aí eu tenho vínculo com a Universidade Federal da Paraíba.
no caso, atuando no curso de Ciência das Religiões. Tem uma dinâmica diferente da história, né? Ela é um campo totalmente diferente, tem outras atuações, outras interfaces. Foi um período que eu me aprofundei e eu dei continuidade a certos aspectos que eu trabalhava com mitologia nórdica, mas o campo, na verdade, não é uma área, é um campo de ciência das religiões. Eu tive uma interface maior com história das religiões, né, que é o campo onde eu atuo aqui a nível de pós-graduação, principalmente. Mas, mesmo assim, eu senti a necessidade de voltar para a área de história. Por quê? O que acontece? Aqui na Universidade Federal da Paraíba, eu nunca tive um trabalho muito atuante junto com graduandos. Então, a maior parte de quem eu orientei a nível de mestrado e doutorado eram pessoas externas ao Estado, eram pessoas de outras regiões do Brasil. Então, digamos assim, o meu público interessado em vir realizar pós-graduação eram externos. Mas muitas pessoas preferem continuar na área de história, graduação, mestrado e doutorado, por causa de concursos. Muitos concursos de história medieval pedem equivalência a graduação e doutorado em história. E isso estava quebrando um pouco o interesse de eu ter novos orientandos. Então, o que eu fiz? Eu voltei a me vincular com história com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu já tenho um orientando de mestrado e doutorado. E são pessoas externas ao Nordeste. Então, essa necessidade, então, de eu voltar a me aproximar da área de história por causa das orientações a nível de pós-graduação, coisa que Ciência das Religiões já não estava me proporcionando mais nesse sentido. Muitas pessoas com formação em história, então, acabavam se desinteressando de prestar a seleção do PPGCR por causa desse problema, digamos assim, de área. E também acabei, então, voltando a essa perspectiva mais histórica de pesquisa, né, culminando com esse livro, que é historiográfico, por causa desse vínculo com o Natal, né, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua resposta. Em geral, quando a gente dá sequência à nossa entrevista, a gente pede para os nossos convidados fazer uma reflexão, se possível, acerca da função social dos medievalistas no Brasil, né? Tendo em vista até o fato de que, por exemplo, hoje os Vikings estão na moda de novo, né? Com a Marvel, com uma série de desenhos que têm aparecido, inclusive charges na internet que surgem, memes. Então, temos uma quantidade absurda de memes usando os Vikings, e mesmo até filmes recentes e séries têm aparecido com essa temática de fundo. E aí, muitas vezes, o assunto da própria violência aparece, né, como quase que uma essência viking, né? E aí fica a questão de que, bom, esse passado ele está aí circulando nessa sociedade, e aí fica uma questão que a gente gostaria de perguntar qual a sua opinião, né? Será que existe alguma função social dos medievalistas no Brasil? E se ela existe, qual que seria ela diante desse cenário da história medieval aparecendo tudo calado? No caso da história dos vikings, né? Ela circula muito, e os nossos estudantes do ensino básico, então, eu me lembro que eu entrava na sala do 6º ano, aí eles perguntavam, professor, vai ter... Aí chegava, eu lembro, no conteúdo Idade Média, lá no livro deles, na época eu trabalhava numa escola particular, e aí eu era obrigado a seguir rigidamente o programa, né? E aí, quando chegava a Idade Média, ele, professor, cadê os vikings? Não sei o quê, eu tô assistindo, eu gosto do Ragnar. Bom, caramba.
Você viu um menino de 11 anos falando do Ragnar, porque ele está lá acompanhando a série, enfim. E aí a gente gostaria de ouvir um pouquinho de você a respeito disso, né? Qual que é a função social desses medievalistas no Brasil contemporâneo? Bom, aí teria que se pensar exatamente o que significa essa função social. Né? Eu vou fazer uma reflexão em cima do que eu estou supondo que seja essa questão. Na verdade, todo acadêmico, todo professor e pesquisador universitário, ele tem uma função social. Né? Ele é pago para ministrar aulas a nível de ensino superior e realizar pesquisas. Mas uma dos critérios do professor universitário é a extensão. Né? Então, na verdade, todo professor com vínculo, ensino superior, em instituições públicas, geralmente, há essa necessidade de ele ter uma interface com extensão. Isso significa o quê? A própria universidade já cobra ele no sentido de ele dar uma resposta social do que ele faz, como professor e como pesquisador. Como que geralmente isso se faz? Tradicionalmente, cursos de extensão, eventos e atividades que possam chegar à sociedade de maneira mais ampla. Mas, tradicionalmente, professores universitários não gostam e não fazem isso. O professor de ensino superior, geralmente, o que os críticos dizem, ele fica encastelado na universidade, né? Ele produz para os pares. Então, ele está acostumado a ser convidado para eventos especializados na área, falar com seus pares, produzir para seus pares. O problema é você ficar dentro dessa redoma. Então, função social eu vejo como uma interface maior do professor pesquisador com a sociedade como um todo. Mas que estratégia que ele vai fazer, o que ele vai ter para fazer isso? Aí tem inúmeras possibilidades. Ele pode fazer de maneira mais efetiva com seus orientandos, se aproximando de questões vinculadas ao ensino fundamental e médio, que também é um dos aspectos da história pública, né? O ensino, de maneira geral, e a mídia. Escrever em blogs, escrever em revistas de popularização, escrever livros de popularização, entrevistas em mídias. Você tem que chegar à sociedade, mas com uma linguagem apropriada, sem perder a seriedade e a cientificidade. Você tem que ter uma linguagem adequada, você tem que ter mecanismos que sejam adequados para você comunicar informações acadêmicas que ainda sejam sérias, bem conduzidas, metodológicas. O Brasil ele está começando a descobrir isso especificamente na medievística, há muito pouco tempo. Os anos 2000, medievalista não queria saber de fazer esse lado mais social. Ele produzia para os seus pares e inventa para os seus pares. Não havia nenhum mecanismo nesse sentido. Isso começou na medievística brasileira a partir dos anos 2010. Mas em países, por exemplo, que inclusive influenciaram muito a nossa historiografia, a França, isso é feito desde a década de 70. Todo grande medievalista, Diby, Le Goff e outros, tinham programas em rádio na França, escreviam para revistas de popularização. Havia, claro que na França há uma grande demanda social por história medieval, né, desde sempre, porque eles têm um passado, eles têm uma história repleta de cronicidade relativa à Idade Média, então a sociedade ela tem muito interesse. Mas os pesquisadores eles sempre tiveram essa comunicação social, digamos assim. Lá isso é muito forte. O Brasil agora que está conhecendo essa realidade, seja porque a Idade Média agora está na moda, nos anos 2000
não existia um interesse público pela Idade Média. Hoje tem festivais, cafés temáticos, espetáculos, filme, literatura, animações, música. Né? Então, essa medievalidade está presente em vários aspectos. Tanto é que uma das linhas de pesquisa, de metodologias de pesquisa mais destacadas na medievística brasileira atualmente é o neomedievalismo. Justamente é um reflexo dessa necessidade por parte dos medievalistas em tentar entender esse processo. Então, a nossa sociedade, ela está, atualmente, o Brasil respira muito Idade Média, não só vive, mas Idade Média como um todo. Então, eu acho que a função social, nesse sentido, é criar mecanismos de resposta que possam atender cientificamente essa demanda. Porque o problema é que toda história pública que ela acaba gerando muita repercussão, ela tem um lado negativo, que é a continuidade de estereótipos, a população de estereótipos, de imagens equivocadas, de usos equivocados do passado medieval. Então, a história pública, quando ela se torna muito interessada no recorte histórico, história pública não é feita por profissionais. Então, ela acaba então gerando essa série de erros e usos equivocados. Vive na política, vive a questão do supremacista e outros que acabam utilizando símbolos desse passado medieval de modo equivocado. Então, o medievalista ele tem, na medida do possível, que atender essa demanda. Claro que nem todo medievalista vai trabalhar com história pública, com neomedievalismo, com recepção, mas ele pode gerar mecanismos que seja como orientação, como grupo de pesquisa, ou como orientando, ou auxiliando, de alguma maneira, essa grande procura, essa grande demanda. Não é fácil você falar e escrever de forma popular e, ao mesmo tempo, séria. Realmente não é uma tarefa muito fácil. Então, às vezes, o medievalista... Aqui eu estou colocando o medievalista no geral, não só de história, né? Porque tem o pessoal de letras, tem o pessoal de filosofia, tem várias áreas que trabalham com a Idade Média. O problema nem todos os profissionais com uma formação de uma área específica da Idade Média têm os mecanismos certos para atender essa demanda. Por exemplo, a área de jornalismo, os jornalistas eles têm um treino, efetivamente, eles têm uma formação específica para dominar linguagens que sejam mais acessíveis. Eles escrevem melhor do que nós, né, de ciências humanas, de maneira geral, por exceção talvez das letras, né, mas eles escrevem melhor, eles transmitem melhor as ideias do que nós. É uma coisa que também, no caso dos historiadores, estamos aprendendo há pouco tempo. Mesmo porque temos concorrência, né? Há popularizadores de história que vêm da área de jornalismo, de outras áreas, então nós temos que competir com eles por um mercado editorial também. São desafios que a medievística mais recente no Brasil está enfrentando. Como chegar a esse mercado editorial? O mercado editorial ele é uma forma interessante de o medievalista cumprir até essa função social, porque ele chega a um público que é diferente do público acadêmico. Tem muitas pessoas que têm uma boa formação intelectual, cultural, mas que não leem revistas acadêmicas, não leem livros com uma linguagem acadêmica. Então, como chegar a essas pessoas? Temos que desenvolver outros tipos de mecanismos, temos que desenvolver outros tipos de estratégias. Tem muitos jovens que são, por exemplo, de ensino médio, que participam de festivais, de feiras.
eles têm interesse muito grande por Idade Média, mas eles não têm essa aproximação com o mundo acadêmico, com eventos acadêmicos, com publicações acadêmicas. Então, como chegar a esse grande público? Pela popularização científica. Então, é algo que eu acho que os medievalistas brasileiros eles estão começando a aprender agora no Brasil. Em outros países, como eu falei, é uma coisa que já existe desde os anos 1970. Agora que nós estamos começando a aprender e realmente articular de forma mais eficiente tudo isso. É um olhar que eu tenho, principalmente pelo fato que eu venho trabalhando com recepção. Mas, é claro, aqui, essa função social ela pode se dar também em outras dimensões. Eu penso especificamente essa questão de que o medievalista, o professor e pesquisador universitário, ele deva chegar à sociedade de maneira mais ampla. Então, ele pode fazer isso, basicamente, de forma sintética, pela educação, pelo ensino e pela popularização científica. Obrigado, professor, pela reflexão que o senhor traz aqui para a gente. E aí, assim, você falou um pouco do medievalismo, você falou um pouco dessa história pública, e aí, assim, são temas que têm crescido muito, tanto no exterior, mas aqui também no Brasil. Você acha que o medievalismo, a recepção, é um elemento, então, que seria que daria uma distinção, uma característica específica à história medieval produzida no Brasil? Ou, se não é esse, haveria alguma coisa que nos tornasse a nossa historiografia particular em relação a uma historiografia produzida nos centros europeus? Existia uma especificidade da historiografia nacional? Essa é uma questão interessante. Eu não sei se eu sou a pessoa mais apropriada para comentar sobre isso, mas eu acho que isso demandaria até pesquisas interessantes. Tá? O que é o diferencial da medievística brasileira com relação a de outros países? Tá? Estados Unidos e Europa, o que nós temos de diferencial? Tá? Só que o problema é que ela é uma pesquisa que deveria ser conduzida num caráter mais diacrônico. Ela envolveria vários aspectos. Realmente é muito complicado, eu acho, dar uma resposta. Mas, num primeiro momento, de maneira mais superficial, eu acho que o nosso diferencial ele se dá pelo fato do Brasil ser marginal, periférico ao mundo europeu, ao mundo do hemisfério norte. A nossa própria especificidade histórica, social e geográfica nos dá esse diferencial. Nós não desenvolvemos, no caso da história, né, uma historiografia como o europeu e o norte-americano. Ela é diferente, então, por essa especificidade. Pensando aqui a historiografia que foi feita no Brasil desde os anos 1830, né, o que se define, o que era o diferencial, desde o von Márcio, do Van Hagen, outros, né, da década de 1930, do IHGB, a nossa realidade é mestiça. A nossa realidade ela é plural, ela é diversificada. Nós não temos essa filtragem eurocêntrica. Mas, claro, nós já tivemos há momentos, mas não é isso que nos define desde uma base até o presente. A maneira como o historiador brasileiro, né, puxando sardinha, claro, sempre para a história, porque o problema da área de letras, pensando a escandinavística, dá para contar no dedo, né, pesquisadores da área de letras. Escandinavística medieval é 1, 2 pesquisadores. Então, história sempre foi o maior campo
de pessoas com formação em história indo para a escandinavística medieval no Brasil. Então, eu sempre estou pensando aqui o referencial da história. O historiador brasileiro ele tem essa especificidade geográfica e social. Se nós formos pensar, por exemplo, a Europa, essa maneira de cada país produzir as suas pesquisas nem sempre tem, por exemplo, um viés historiográfico, conceitual, teórico, isso é muito variável, mas de maneira geral, o Brasil ele tem um grande diferencial em como produzir uma pesquisa medieval. Eu cito aqui o exemplo, a revista Escândia recebeu, há algum tempo atrás, uma proposta de um artigo em português, em escandinavístico, medieval. Aí a revista enviou para a professora Maria Filomena, da UNB, realizar o parecer. E eu achei muito interessante como o artigo tinha muitas qualidades, muito bem fundamentado, mas uma coisa que me chamou a atenção no parecer da professora Maria Filomena foi de que o tipo de pesquisa que os ibéricos fazem, espanhóis e portugueses, é mais pautado numa autoridade da fonte primária e fonte secundária. O tema de pesquisa é que define a sua própria especificidade. O brasileiro, o medievalista brasileiro, muitas vezes, ele vê o contexto documental, ele tem essa questão historiográfica. Nós fazemos uma pesquisa medieval diferente do europeu. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção. Né? E realmente se percebe isso, no caso, principalmente do espanhol. O espanhol ele é muito preso à fonte primária. Ele não vai, muitas vezes, empregar uma historiografia, um contexto para aquilo que ele está usando, para aquilo que ele está estudando. Então, isso já mostra sinais de uma certa diferença da maneira como nós fazemos história aqui. Uma outra situação, quando eu tive um artigo aprovado para uma revista de História da Arte do Museu Nacional da Dinamarca em 2021, o parecerista, quando ele me enviou o parecer, ele fez algumas observações que ele achava muito interessante. Era uma pesquisa sobre os mitos nórdicos na arte dinamarquesa. É um estudo de recepção. O parecerista considerou o trabalho muito interessante porque era um olhar não europeu para fontes europeias. Então, eu apontava questões sociais, questões de recepção, que eram nitidamente um olhar não europeu. E ele apontou isso como de forma muito positiva. Então, é muito interessante. Nós, apesar de termos, claro, muitas pessoas têm ascendência europeia, né? A Europa tem conexões, o fato de nós não termos uma Idade Média objetiva no nosso passado, nós não temos passado por uma historiografia nacionalista sobre a Idade Média. Nós tivemos com a nossa própria história, né? Mas com a Idade Média nós não passamos por esse processo, né? De uma nacionalização heróica do passado medieval, porque nós não tivemos Idade Média objetivamente. Eu não estou falando aqui de ecos, né? de reminiscência, estou falando de história medieval objetiva. Isso nos ajudou a desenvolver um outro olhar sobre a Idade Média europeia. É muito interessante. Nós temos algumas sensibilidades de tratar alguns temas que o europeu não tem. O recente livro, por exemplo, do Neil Price, traduzido para o Brasil, sobre Vikings, é um livro muito bom, muito interessante, né? Tem uma linguagem de popularização. Mas um dos problemas do livro é que ele coloca, em certo momento da introdução, que tudo que se produziu
no século XIX sobre vikings, não faz o maior sentido quando você quer uma verdade objetiva sobre o passado. O passado, para ele, deve ser conseguido com fonte documental e cultura material. Historiografia não é relevante, né, para ele é formação em arqueologia. Com esse livro que eu acabei de findar, o que eu observo? Historiografia ela é fundamental para se conhecer também o passado, porque ela é uma interface da maneira como nós estamos pensando o passado e o passado em si. A historiografia faz essa ponta, então ela é uma ferramenta fundamental. Muito do que eu pesquisei, por exemplo, sobre o século XIX, eu acabei constatando que a historiografia sobre vikings da Inglaterra, a partir de 1891, que começa a partir de 1891, é fundamentalmente influenciada pela dinamarquesa. E eles têm todo esse referencial de viking, como Etnia e outros referenciais, que o próprio Neil Price segue até hoje. Quer dizer, ele está imerso numa série de influências, de modos de pensar o passado que vem do século XIX. Mas ele não tem consciência disso. Ele acha que o século XIX é uma coisa que já está ultrapassada e o que importa é a cultura material. Mas a obra dele, por exemplo, como ele trabalha, está repleta desses conceitos, dessas minúcias, né, desses modos de se pensar. Eu acho que a medievalidade, a medievística brasileira, ela tem essa vantagem, né, de não ter passado por esse processo de nacionalização do passado medieval que os europeus tiveram. E, nesse sentido, nós conseguimos ter olhares que os pesquisadores europeus não têm. Já o norte-americano, ele é um pouco parecido, tanto é que o neomedievalismo, os grandes teóricos, são dos Estados Unidos. Então, na verdade, nesse sentido, é um pouco parecido. Mas a Europa, ela é imersa dentro dessa influência do século XIX, mas ela não consegue se desvencilhar, ela não consegue ter mecanismos de reflexão, mesmo porque não é uma historiografia, né? Por exemplo, em língua inglesa, não existe uma historiografia dos estudos vikings, do 19 e do 20. Não tem, não existe. Não existe uma arqueografia refletindo as teorias do século XIX, do século XX, até chegar ao Índia. Não existe. Então, o pesquisador em língua inglesa ele não tem mecanismos de refletir essa própria inserção dele nessa grande linha de pensamento. E ele acaba repetindo vícios, estereótipos, ideias do século XIX. E acha que, lendo, citando bibliografia dos últimos 30 anos, vai fazer uma obra impecável. Coisa que ninguém consegue fazer, mas se você tiver uma abordagem historiográfica, o seu trabalho com certeza vai ser muito melhor. E é interessante, o próprio José Assunção Barros, né, publicou um livro, né, pela Voz, A Historiografia como Fonte Histórica. Então, eu acho que essa própria perspectiva da maneira de se fazer história no Brasil, ela é muito historiográfica. Ela pensa muito o que veio antes. Você investiga o passado, mas consciente de que você está num grande processo, num grande contexto, de se olhar o passado. E isso é fundamental para o historiador. Esse modo de se situar do jeito que você está investigando as coisas. E isso no Brasil ele vai ter, digamos assim, elementos que vão nos caracterizar. É uma possível resposta, claro, mas isso demandaria especialistas para pensarem o que nos deixa mais singulares, né, no processo de fazer medievismo. É um campo interessante, inclusive, de teóricos e pesquisadores de medievística olharem para o futuro também. Novas perspectivas.
Perfeito, professor. Obrigado pela resposta. De fato, essa é uma questão que teve respostas das mais diversas aqui entre os nossos entrevistados, mas eu acho que essa pluralidade de respostas é fundamental para a gente poder avançar nessa reflexão, né, do lugar, digamos assim, que nós produzimos história, e o quanto isso impacta nessa produção diante desse cenário acadêmico cada vez mais globalizado. E aí, professor, a gente queria passar por uma questão que é o processo de construção da escandinavística na Universidade Federal da Paraíba e também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, você está atuando também. E como é que tem sido isso, as dificuldades, os sucessos, os apoios que você foi angariando ao longo desse processo, né? E aí, se você puder comentar um pouquinho para a gente. Bom, o que acontece? Antes de ver o caso da UFPB e o UFRN, até para situar melhor, né, o contexto da escandinavística nessas duas universidades, o que a gente tem que levar em conta é escandinavística medieval no Brasil é uma minoria dentro de uma minoria. Desde os anos 2000, não importa em qual universidade, não importa qual centro você esteja, você vai ser uma minoria. Aqui não importa se é área de letras, é pior ainda para a área de letras, tem menos pesquisadores, área de história, de filosofia, o campo de ciência da religião não interessa. Você é uma minoria dentro da minoria. Você vai trabalhar em departamentos, no caso de docência superior, que 90% dos pesquisadores são brasilianistas ou regionalistas ou têm temas de pesquisas contemporâneas. Essa é uma realidade que sempre esteve na trajetória da escandinavística. E gera dificuldades dependendo do desempenho que o pesquisador, o professor tem dentro dessa universidade e dentro da sua realidade. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso, acabam ficando encapsuladas, periféricas, né, isoladas. Só que se você lutar contra isso, inevitavelmente você vai acabar ficando isolado. Então, isso é uma realidade que eu sinto desde os anos 2000. Quando eu era professor de medieval na faculdade estadual, por exemplo, é uma grande, no caso da área de história, é uma grande preocupação com a maior parte dos professores universitários, né? A redução da carga horária da disciplina de medieval. Em 2001 veio o secretário de Educação do Paraná com uma proposta de cortar pela metade a carga horária de história medieval. Eu não me lembro se era antiga e medieval ou só medieval, já não me lembro mais. Mas ele vinha com a proposta de redução. Por quê? Ele achava que não era importante. Para que se estudar a história medieval no Brasil? Então, isso gera essa situação. Né? O professor de história medieval, que é o grande campo de atuação profissional do medievalista, é o ensino superior, você ser professor de história medieval ou atuar em pós-graduação. Mas o que acontece? Isso é uma grande preocupação. A legitimação do ensino, aprendizagem e pesquisa da história medieval num mundo dominado por temas regionais e contemporâneos. A área de letras é a mesma coisa, só que lá é pior, porque tem menos pesquisadores. Se você quer trabalhar literatura nórdica medieval, como é que você vai ter um projeto de mestrado e doutorado se não há nenhum professor que se interessa ou dá importância para isso? Se não dá importância, não aceita para orientar. Então, a grande problemática da escandinavística medieval no Brasil foi essa. É uma minoria dentro da minoria. Então, essa grande demanda de bolsas, de implementações universitárias, apoio e prestígio, é para a área de história do Brasil, ou temas regionais, órgãos de fomento. Essa é uma grande realidade que assumia grande parte das universidades. Com os anos 2010, esse panorama melhorou muito. Principalmente se você é
professor de universidade, de grandes universidades, o panorama ele vem mudando. Mas a realidade de base é essa. Mesmo nos estudos medievais, a escandinavística é muito pequena. Por isso que eu falei, minoria dentro da minoria. Por exemplo, você vai apresentar um evento, eu trabalho num evento acadêmico, por exemplo, PEN, o FRJ, tem todo ano. Se você fizer uma análise da grade de pesquisas apresentadas, 30 pesquisadores, de escandinavística tem 2, no máximo 3. É muito pequena ainda a inserção, mesmo nos estudos medievais da escandinavística. Isso, claro, pode gerar vários tipos de consequências. Mas todo pesquisador vai ter essa dificuldade de como ter orientandos, de como ter projetos de pesquisa aprovados, de como se inserir em redes já estabelecidas. Por isso que estamos longe ainda de uma consolidação da escandinavística medieval no Brasil. Hoje ela tem uma maior inserção, mas de maneira nenhuma ela está consolidada. Os estudos medievais no Brasil estão consolidados, mas não a escandinavística medieval. Então, essa é uma realidade que você já sai de base para qualquer situação. A UFPB, inicialmente, eu tive muitos problemas nesse sentido. Todos os professores do departamento são pesquisadores de temas regionais e contemporâneos. Aqui eu entro numa grande realidade do Nordeste. Mas não só eu como professor. Os meus 2 orientandos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um de mestrado e um de doutorado, lá, todos os colegas dele, da nível de fazer disciplinas, na própria pós-graduação, são pesquisadores de história regional do Rio Grande do Norte do século XX e XXI. Sequer tem colegas de outro campo da Idade Média. Então, isso não que seja necessariamente um problema, mas gera situações que você tem que estar sempre incluído numa rede. Você tem que sempre estar em intercâmbio. Você tem que sempre se fortalecer com grupos da área. Se você faz atitudes, situações de isolamento, você inevitavelmente vai acabar desistindo no meio da trajetória. Trabalhar com escandinavística no Brasil, seja como professor, seja como pesquisador em pós-graduação, você tem que ter consciência de que você é uma minoria dentro da minoria. Né? E, então, a partir dessa consciência, você vai lutar pelo teu espaço, sem denegrir o do outro, sem tentar achar que o teu trabalho é melhor que o outro, mas você tem que conseguir um espaço, né? Pela qualidade, pela originalidade da tua pesquisa. Mas é um grande, digamos assim, paradigma que o campo encontra no Brasil. Né? Na UFPB, eu tive algumas dificuldades nesse sentido, mas eu consegui criar um grupo, formar vários pesquisadores. Né? Com o tempo, que eu já tinha falado antes, eu senti a necessidade de voltar para a história, porque a minha demanda de interessados era toda externa. Né? E, inevitavelmente, isso estava travando, porque uma pessoa graduada em mestre de história, muitas vezes ela não quer fazer doutorado em ciência das religiões, até por questão de concurso e outros. Né? Então, eu acabei me vinculando ao UFRN nesse sentido. Né? Mas lá o processo, claro, é diferente, porque o credenciamento de uma pós-graduação é diferente de você atuar como professor, com vínculo, né? É pesquisa pura mesmo. Mas não dá para você pensar a construção da escandinavística
no Nordeste sem pensar ela no Brasil todo. No Brasil todo. Nesse sentido, então, até faço um gancho com o que vai vir de perguntas posteriores, né, formações, né? Eu acho que quem está interessado em escandinavística medieval, ele tem que ter consciência disso, dessa dificuldade dele ser uma minoria dentro da minoria. Mas se ele se isolar, ele vai tender ao fracasso. Você não pode se sentir e ser efetivamente isolado. Você tem que ser integrado a redes de pesquisa escandinavística, de medievística, de história, intercâmbio internacional. Você não pode ter atitudes de isolamento, porque senão você inevitavelmente vai fracassar. Aqui, claro, pensando em pós-graduando, no caso. Mas mesmo professor, eu acho que quem trabalha com escandinavística tem que ser idealista, vai ter muitas dificuldades. Né? A academia no Brasil tem muitas dificuldades, né? De vários tipos. Não é fácil ser professor universitário. Né? Não é fácil querer ser professor universitário. Que tem uma outra questão. E quanto mais diferente você vai gerar também uma série de dificuldades isso. Né? É muito mais fácil você trabalhar com Brasil República, né? No caso da história é muito mais fácil. Você tem uma concorrência maior, mas em certo sentido é muito mais fácil. Né? Quanto mais esquisito é o teu tema de pesquisa, o teu recorte, mais você vai se sentir isolado. Só que se você se isolar na prática, aí você está condenado, inevitavelmente. Obrigado, professor. A gente está falando aqui de redes, está falando aqui de contatos acadêmicos e tal. Um desses contatos, para quem está interessado em medievalística, certamente é o NEV, o laboratório que você coordena. E nesse sentido, a gente queria muito poder perguntar como é que você avalia o papel do NEV, não apenas para a escandinavística, é claro, focado em Idade Média, mas para a própria atuação do laboratório no campo dos estudos medievais como um todo. Pois é. Eu tenho um pouco de desconforto, talvez, ao avaliar a neve, né, para tentar ser imparcial, mas não é impossível, né, ser imparcial ao tratar no laboratório que eu mesmo criei, né, mas eu vejo o trabalho do Neve em dois campos. Sempre o Neve teve essa preocupação em divulgação e sempre se articulando com questões mais acadêmicas. O Neve ele surgiu da necessidade de criar uma demanda específica para a escandinavística no Brasil. Como vocês sabem, eu vim do Grupo Brada, de estudos celtas e germânicos, mas a partir de certo momento, num próprio evento que o Brada nós estávamos realizando em São Luís do Maranhão em 2010, foi esse evento, o Colóquio de Estudos Celtas e Germanos, nós sentimos a necessidade de criar um grupo de pesquisa específico de Escandinávia. Por uma série de razões. Eu acabei saindo do Grupo Brada, né, em 2011, e é interessante que o próprio grupo, que é centrado na figura da revista Brada, ele deixou de ser uma revista de estudos celtas e germânicos. Ele acabou se tornando uma revista de qualidade, de excelência, né, um grande referencial da área, mas de estudos medievais de maneira ampla. A Brada ela deixa de ser uma revista de estudos celtas e germânicos a partir da minha saída em 2011. Escandinavística desaparece da revista, né, e ela se concentra em medievística. A partir desse momento, o que acontece? O Neve ele começa a ter uma interface maior com a medievística, mas era algo que já estava acontecendo com o Brada.
eu era um dos pesquisadores de escandinavística e havia uma grande inserção do Brader, até hoje, né, com a Brem, com eventos medievais, ainda tem. Tanto é que a revista Brader acaba se especializando especificamente em medievística. O Neve nunca deixou de ter essa interface com o que se produzia na área de medieval. Mas, ao mesmo tempo, o Neve também sempre teve uma interface muito grande com a história antiga, com os historiadores especializados em história antiga. Há uma grande necessidade de se pesquisar o passado antigo da Escandinávia no Brasil. Hoje em dia, há uma concentração muito grande na Era Viking. Mas, na verdade, há todo um campo de pesquisa super interessante que começa lá na Idade do Bronze, na Idade do Ferro. Então, o Neve sempre teve uma interface muito grande com pesquisadores de história antiga, né? O primeiro colóquio promovido pelo Neve, que é um colóquio de estudos vikings escandinavos, foi feito em 2012 na UF. Por quê? Um dos articuladores é o professor de Flamarion Cardoso, que era egiptólogo e que já estava produzindo alguns artigos em escandinavística desde os anos 2000. O CEIA, o Laboratório de Antiga da UF, que coorganizou o primeiro evento de escandinavística no Brasil. Então, nós também tínhamos essa interface muito grande com a história antiga. Com o tempo, por uma série de questões, as atividades do Neve acabam se articulando muito mais com os medievalistas. Vários conferencistas, a partir de 2014, que eventualmente vão participar do SEB, são medievalistas. Vários medievalistas brasileiros e também estrangeiros participaram. Então, há essa interface do Neve com atividades ligadas às pesquisas de medieval como um todo. O que acontece? O Neve ele serve de espelho, né? Ele serve de farol, tanto para o grande público encontrar, né, material, guias, meios de conhecer de uma forma mais segura e confiável informações sobre a Era Viking, mas também servir, de alguma maneira, um farol para pesquisadores de pós-graduação, pelo Brasil afora. Tenho depoimentos de vários mestrandos e doutorandos que se inserem em universidades pelo Brasil, que, com orientação de medievalistas, acabam usando o material do Neve, se inspirando no Neve, para começar uma pesquisa a nível de pós-graduação. Então, essa também é uma das finalidades do Neve, servir de suporte bibliográfico, intercâmbio, para evitar esse isolamento. A medievística brasileira está muito mais aberta, de maneira geral, no Brasil, para orientações a nível de pós-graduação. Nós temos vários casos, né? O FPR, o FPEL, USP, o UNB. Atualmente tem vários medievalistas orientando trabalhos de Escandinávia medieval. E muitos desses trabalhos têm uma interface, desses pesquisadores têm uma interface com o que o Neve produziu. Então, eu acho que o Neve, essencialmente, desde os anos 2010 até hoje, ele serve de suporte teórico, bibliográfico, suporte de contato internacional e intercâmbio constante, porque esse trabalho de intercâmbio ele permite que o pesquisador não fique isolado, digamos assim, ele se sinta parte de uma rede. Então, eu acho que esse é o principal papel do Neve, a divulgação e ser um referencial para as pesquisas acadêmicas. Claro que o Neve não é dono da escandinavística brasileira, né? E nem tem a pretensão de ser. Nós não somos donos da área.
mas nós temos que fornecer suporte de vários tipos, porque, como eu comentei antes, se o pesquisador se isola, ele vai, inevitavelmente, ter muitos problemas. Então, quanto mais inserido em redes de intercâmbio, em redes de produção, ele, com certeza, vai ter mais condições de ter sucesso. Obrigado, professor. E agora a gente nos aproximamos da nossa última questão, que dialoga com o que estava falando antes de formar redes, a importância disso para os alunos e tal. Mas eu queria assim, uma coisa até antes. Assim. Suponha que você está lá no seu gabinete, e aí vem um aluno do segundo período, do primeiro período, bate no teu gabinete e fala assim, professor, estou muito interessado em estudar a Idade Média, estou muito interessado em estudar escandinavística medieval. Então, o que eu faço? O que você responde para esse seu hipotético aluno ou aluna do primeiro ou segundo período da graduação? Bom, o pesquisador de início de carreira, né, o pesquisador iniciante de graduação, a primeira coisa é, claro, ele tem que ter contato com obras temáticas, ele tem que desenvolver um campo de interesse dentro da escandinavística. Ele quer pesquisar e ler sobre mitologia nórdica, então ele já tem que começar a ler as fontes primárias, ele tem que começar a ler bibliografia. Ele quer trabalhar incursões dos nórdicos pela Europa, né, os saques vikings, as expedições vikings, ele tem que começar a ler sobre esse campo. É a bibliografia temática, né, secundária, que vai ter essa formação mais geral para ele encontrar o que ele quer pesquisar efetivamente, porque a escandinavística medieval é muito ampla, né? Especificamente só na era viking, eu não estou nem indo para outras esferas, né? A Idade Média é muito longa. Mas só na era viking ele tem vários campos de possibilidade. Então ele tem que ler as obras mais gerais, ele tem que conhecer um geralzão, né? Ele tem que conhecer aspectos mais gerais da era viking, e aí, com o tempo, ele vai se especializando num campo de investigação. Quer trabalhar com rito, quer trabalhar com mito, quer trabalhar com mulher, questões sociais, quer trabalhar com sagas, mas para se pensar o período viking, que aí vai ter toda uma série de problemáticas, vou trabalhar com cultura literária, vou trabalhar com crônicas, vou trabalhar com cultura material, o que você está interessado no campo da escandinavística, ele tem que fazer primeiro esse recorte temático. Com o tempo, ele tem que ter o primeiro grande pilar, que é a língua. Ele tem que ler línguas estrangeiras. O inglês é o pilar da escandinavística. Sem dominar inglês, ao menos inicialmente, de modo instrumental, ele não vai longe. O inglês é fundamental. Mas quanto mais línguas estrangeiras você dominar a nível instrumental, melhor. Francês, espanhol, alemão, então é muito bom também, ou as próprias línguas escandinavas, mas inicialmente o inglês. Com o tempo, esse melhor aprimoramento da língua vai gerar oportunidade dele se aprimorar e ter acesso a melhores edições e traduções das fontes primárias, que aí vão ser das mais diversas possíveis. Você vai trabalhar em funções, você vai ter que ler latim, porque todas as fontes são em latim. Inevitavelmente, você vai ter que estudar uma língua morta. Se você quer estudar com profundidade azedas, mitologia, inevitavelmente você vai ter que ter algum conhecimento, nem que seja básico, em irlandês antigo, em nórdico antigo. Então, conforme a necessidade e o teu avanço na pesquisa, você vai sentir a necessidade de ampliar o teu leque linguístico. E língua é uma coisa fundamental na escandinavia. Por mais que hoje já se tenha traduções, boas edições online, você não pode perder o foco. Porque escandinavística, essencialmente, chega num ponto que você tem que ter intercâmbio internacional, inevitavelmente. Então, mesmo isso vai requerer um aprimoramento, por exemplo, no inglês. O segundo e terceiro pilar de todo iniciante na escandinavística
é teoria e metodologia, que é algo muitas vezes deixado em segundo plano, não só na história, mas em outras áreas de ciência humana. Se foca muito no conteúdo temático, aí vou estudar uma fonte, vou estudar, e a teoria e a metodologia vai em segundo plano. Ela é fundamental. Se vai trabalhar com imagem, cultura material, você tem que ter uma metodologia específica. Você tem que ter vínculo, não só no campo temático, mas também no campo teórico. Isso é fundamental. Então, com o passar do tempo, tendo conhecimento da bibliografia mais geral, sabendo o campo que você quer na escandinavística, e já se aprofundando nas fontes, você precisa ter um referencial teórico e metodológico. No caso do historiador, quem tem formação em história, ou vai para uma pós-graduação em história, tem que ter um quarto elemento, que é a historiografia. A historiografia também é fundamental. Se vai trabalhar com o Deus Loki, você tem que conhecer os clássicos em línguas estrangeiras. Mas você tem que saber tudo o que foi produzido no Brasil sobre o Loki. Então, esse olhar historiográfico para o clássico e para o local, ele é fundamental também. Ele é fundamental até para você criar mais originalidade na sua pesquisa. Você saber aonde que você está indo, quais são as suas metas. A historiografia é importante. Isso são os procedimentos metodológicos. Né? É o arcabouço da pesquisa. Mas, é claro, como eu já falei antes, quem trabalha com escandinavística não pode ficar isolado. Se você está numa universidade lá no interior do Rio Grande do Sul, você tem que criar conexões. Você tem que ter acesso a redes. Vá para eventos de medieval, tenha contato com o medievalista mais próximo, né? Se insere nas redes sociais do NEB, tenta participar de eventos do NEB, eventos de medieval. Você tem que crescer como pesquisador, mas você tem que evitar o isolamento. O que eu percebo muito nessa trajetória da escandinavística, bons pesquisadores ficaram no meio do caminho, porque eu acho que uma das causas, fora problemas da universidade como um todo, né, que são milhares, né, no Brasil nós sabemos disso, é esse fato de ter ficado isolado. Você precisa começar a crescer e botar o teu trabalho por uma crítica. Se não na figura de um orientador, pelo menos com publicação. Se você envia para revistas qualificadas, revistas sérias no campo da medievística, que é o que tem mais no Brasil, porque a Escândia ainda exige que você seja mestrando, no mínimo, né, da publicação, mas, por exemplo, há várias revistas medievistas que aceitam o trabalho de graduando. Então, há essa possibilidade de revistas de história. Você começa a ter o trabalho sendo averiguado, analisado. É uma forma de você também crescer. Intercâmbios. Com o tempo, comece a criar intercâmbio também com pesquisadores internacionais do tema que você está pesquisando. Procura fazer esse trabalho. Aí você vai melhorar muito. E, como eu falei, escandinavística é uma minoria dentro da minoria. Você tem que ter consciência disso, então você tem que correr atrás do prejuízo. Você tem que criar mecanismos que compensem uma área que não tem muitas publicações, são poucos livros na área, temos pouquíssima tradução de fontes primárias, temos pouquíssima tradução de material estrangeiro, de bibliografia secundária. Né? Então, o Brasil precisa correr atrás desse prejuízo, dessa lacuna. Espanha, por exemplo, né? Todas as sagas lendárias e as sagas de família mais famosas já foram traduzidas. Excelentes traduções, com separatas, né? Com todo um acabamento editorial, analítico. A Espanha está muito
muitos anos-luz à nossa frente em matéria de tradução. Todo livro importante de escandinavística que tem um caráter mais popular recebe uma tradução na Espanha. Larrington e outros pesquisadores imediatamente sai em inglês, é traduzido na Espanha. O Brasil não tem isso. O Brasil ele ainda é muito rudimentar essa parte editorial no Brasil. Idade Média, história medieval, em termos editoriais, é muito positivo. Apesar de se concentrar muito na área francesa, um pouco na área inglesa, né? Tem outras áreas ainda que não recebem maior atenção, mas, comparado, por exemplo, com publicações de história medieval, nós temos muitas poucas edições. Né? Então, é um panorama que se apresenta e o jovem investigador interessado ele tem que ter consciência disso. Se ele puder, em algum lugar do Brasil, estar sob orientação na graduação de um medievalista, já é muito positivo. Já é muito positivo. Porque vai ter ferramentas específicas, uma formação para ele ser um bom pesquisador em história medieval, em escandinavística medieval. E, de repente, numa pós-graduação, eu vi outro centro pelo Brasil. Mas isso é muito importante. Agora, se você faz um curso de letras ou história e não tem necessariamente especialistas em Idade Média no seu curso, na sua universidade, você tem que compensar com tudo aquilo que eu falei. Né? A questão linguística, o referencial teórico metodológico, mas isso você também pode compensar participando de eventos, entrando em contato com pesquisadores, criando um intercâmbio da sua própria pesquisa com outros pesquisadores, apresentando resultados. Né? Isso pode compensar, muitas vezes, a falta de orientador. O que eu percebo muito nos últimos 4 anos no Brasil, eu já analisei vários TCCs em história disponíveis online, infelizmente, houve um aumento muito grande de trabalho de conclusão de curso, mas é um aumento quantitativo, não qualitativo. Os trabalhos ainda têm muita deficiência, tem muitos problemas para chegar a um patamar de excelência do que se espera de um trabalho a nível de graduação. Porque justamente, talvez por isso, não tiveram uma orientação adequada de pesquisador no campo dos estudos medievais. Aí realmente fica muito complicado. São pessoas que fizeram pesquisa de maneira isolada, né, e os resultados não foram tão interessantes assim. Perfeito, professor. Muito obrigado por participar aqui com a gente do Translate Entrevista. Queria saber se você quer deixar uma saudação final para o nosso público ouvinte. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade de participar aqui dessa série de entrevistas. Né? É uma proposta extremamente interessante, né? Extremamente louvável, esses diversos olhares e experiências. Né? Os interessados que ficaram até o final da entrevista, né? Que têm interesse em Escandinávia, há as redes sociais do NEB, com uma série de atividades, né? Então, se tiver interesse também, entrar em contato. Né? O NEB está sempre aberto a esclarecimentos, intercâmbio, enfim, estamos aí justamente para isso, né? Divulgação e maior consolidação da maior estruturação da área, né, aqui no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, professor. E com isso a gente, então, se despede do nosso sempre caloroso público do Translate Entrevista e a gente se vê em breve mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal.